segundo Einstein, o elétron tem uma estrutura em termos de partículas mais elementares chamadas singletons. Mas ninguém conseguiu chegar a isso no laboratório. Para nós hoje, né, o elétron é elementar. Tá? Mas o próton a gente sabe que não. Os quarks ainda são elementares. O bóson de Higgs a gente não sabe se é elementar ou não. Então, a mesma coisa. O vácuo, ele é vazio ou ele é pleno? Então, esses campos críticos, eles são campos críticos no sentido da QED, ela transitar do vácuo vazio absoluto por um vácuo que tem estrutura, que é o vácuo quântico de Dirac, que ele introduz no trabalho dele de 1929. Eu estudei efeito Casimir na graduação, mas eu não lembro de ter influência de campo magnético, assim, era uma consolidação de duas placas no vácuo. Isso. Mas que quebrava seria. Isso é por causa das condições de contorno. Sim. Então as condições de contorno introduzem, né, uma interação, e aí você aproxima. Agora, se você pegar o vácuo e jogar um campo magnético dessa intensidade, jogar um laser com essa intensidade, a onda ela vai apresentar a fenômeno de dispersão, por exemplo. O comprimento, o índice de refração vai depender da frequência. O índice de refração, porque na teoria de Maxwell, não. O que é índice de refração? Índice de refração é a velocidade da luz sobre a velocidade de fase. Né? No caso de Maxwell, no caso de maxwelliano, a velocidade, a relação de dispersão é ômega igual a kappa c. Então, ômega de ômega dk, que é a velocidade de grupo, é c. Então, e ômega sobre k é a velocidade de fase, que é c também. Então, no caso de Maxwell, a velocidade de fase e a velocidade de grupo, no vácuo, são iguais. E aí o índice de refração é 1. A velocidade de fase é 1. Então, muito bem. Agora, se você colocar o vácuo e colocar uma onda que tem uma intensidade muito alta, que possa gerar campos elétricos e magnéticos dessa magnitude, você vai ver agora o índice de refração no vácuo e vai depender da frequência da onda. Então, você tem o fenômeno da dispersão, que é diferente do efeito Casimir. O efeito Casimir é só efeito de condição de contorno, certo? Então, são coisas muito interessantes que estão sendo feitas. Isso tudo é importante para a astrofísica, né? Para esse problema que a gente tem da EBL, né? Que é Extragalactic Background Light, né? E tem o fenômeno da atenuação. O que está acontecendo que essa luz galáctica ela está sendo atenuada? O que pode... Tem muitos modelos para isso, modelos fenomenológicos. Está faltando teoria. Então, por que não nesse curso alguém possa tentar desenvolver alguma ideia teórica, né? Eu vou dar alguns papers para vocês. Então é isso, é trabalhar várias situações. Então nesse exercício que eu estou colocando, vocês vão perceber esse problema da atenuação. O background, se o background não for constante, como eu estou dando nesse exercício 6, nessa tarefa 6, não precisa me entregar, tá? Não estou cobrando lista de exercício não. Mas quem for fazer, tiver curiosidade de fazer, vai ver que tem uma dissipação de energia por causa desse fundo. Então a gente está falando de uma luz que se propaga no vácuo anisotrópico. E a gente sabe aí que a radiação cósmica de fundo, o universo, ele não é perfeito. Princípio cosmológico, o universo é homogêneo e isotrópico, Camões. A gente sabe que não é isso, está todo mundo testando isso. Hoje em dia, isso é uma das grandes tensões do modelo planeta CDM. Primeiro de tudo, testar se relatividade geral é a melhor teoria para descrever a gravitação. E segundo, testar se o princípio cosmológico é verdadeiro. Será que a gente tem um universo homogêneo? Claro, se eu olhar lá de 100 milhões de anos-luz, eu não vou ver a distância entre mim e você. Mas se eu olhar daqui da Lua, já dá para ver. Então o universo não é tão isotrópico, nem tão homogêneo como se diz. E essas anisotropias, elas podem estar por trás dessa atenuação do background luminoso extragaláctico. Então tem muitas coisas interessantes de eletromagnetismo que a gente vai falar. Eu vou já daqui a pouco dispensar vocês, que eu deixo essas tarefas como vocês, só para dizer se vocês estão animados de seguir à frente com isso. Depois a gente tem 58 variantes de eletromagnetismo. Então eu vou dar para vocês algumas eletrodinâmicas não lineares, como a de Bohr-Nigel, que é interessantíssima essa história. Que elas têm para a gente, Brasil? 5 e 17. Tá, tem que sair 50, porque eu estou com problema familiar muito sério, por isso que eu não estou nem podendo ver saber. Minha mulher está com problema de saúde há mais de um ano, eu estou cuidando dela e da casa, então tem a casa para fazer jantar, essas coisinhas, eu estou lavando roupa, eu estou fazendo tudo. Então, mas assim, eu estou respondendo e-mail, então, em casa eu trabalho, a gente se reúne, mas eu não vou poder ficar aqui hoje até as 8 horas, porque meu filho não vai poder ficar com ela hoje. Então, quando ele puder ficar com ela,
nas aulas presenciais, eu vou organizar para eu ficar com vocês de 4 às 8. É a que a gente chama de aula russa. A gente faz uma aula de 4 às 5, dá um intervalo de 10 minutos, aí depois dá um intervalo de 15 minutos, aí o intervalo vai crescendo gradativamente, né? Porque na Rússia não são 4 horas, são 5 horas de aula. Então é por isso que a aula russa, né, é bem longa e com intervalos que vão sendo amplificados. Bom, mas só para terminar, nós vamos ver algumas versões. O Bohr-Niffer é uma teoria completamente não linear. Assim, as equações de Bohr, elas são, assim, se você olhar, pavorosas. A gente tem a divergência do campo elétrico e depois nós temos aqui uma função não racional, uma função complicada de E e D atuando em E. Aqui vai ser divergência disso aqui, mas isso aqui vai ter uma coisa também, uma combinação complicada de E com E. Então, o eletromagnetismo de Bohr-Niffer foi a primeira teoria não linear que apareceu, porque isso tudo acontece na década de 30, estou falando de 1934. Por quê? Em 1923, Compton percebeu a existência do fóton. Então, até então, a luz ainda vinha naquela onda ondulatória. Desculpa a redundância. A luz era muito ondulatória, era Huygens, era Fresnel, eram os franceses, eram os holandeses. A ideia corpuscular de Newton e de Gassendi, de Pierre Gassendi, elas estavam de lado. Compton chega e fala, não, é partícula. A luz é partícula também, corpúsculo, Newton também tem razão. É claro, vocês todos conhecem a questão da dualidade. E aí, quando o pessoal percebeu que a luz era partícula, então o pessoal começou a tratar a luz como partícula. Então, vamos fazer mecânica quântica para a luz. Então, como é que eu vou espalhar fótons? Como é que fica o scattering de fótons? Como é que eu posso descrever, por exemplo, a criação de fótons a partir de elétrons e pósitrons? Então, começou todo um estudo de... E a luz? Espalhamento luz-luz. Segundo a ótica tradicional, a luz passa pela luz sem interferir, princípio da superposição. Mas agora, se a luz são fótons e a luz interage com a luz, eu estou falando de interação fóton-fóton. Então, tem um processo de espalhamento. Esse processo de espalhamento chama-se Delbrück Scattering, que é o processo de espalhamento que foi previsto em 1935, só foi descoberto em laboratório. Em 2017. Então, portanto, 1935, 82 anos para descobrir um fenômeno experimental que era previsto, né, desde 1935. E é engraçada essa história, porque o Delbrück, ele fez o paper com 2 bosses. Ele não ganhou o paper, não é dele. Ele fez o apêndice do paper, ele faz o espalhamento do fóton com fóton e ele não é coautor do trabalho. Era aquele regime, como se diz hoje, semelhante a trabalho escravo. Né? Ele provavelmente era um postdoc, certamente era um postdoc, né? E, como a gente diz, né, na gíria, postdoc. Né? Então ele era um postdoc e certamente não tinha direito a botar o nome do paper. Tinha uma bolsa e se contente botou a bolsa. Né? Lá em Trieste a gente não falava, eu não sou postdoc, aí não é postdoc. Salam mandou, Imam falou, a gente, é o sistema americano também. Boss falou, tira você do paper, você sai do paper quietinho. Então, Delbrück, mas graças a Deus que a gente recuperou o espalhamento de Delbrück, que é o scattering de Delbrück, e ele só foi testado no laboratório. No LHC, em 2016, ele foi testado indiretamente, com um fóton virtual e um fóton real. Mas em 2018, o resultado saiu, fóton real espalhando o fóton real. E para compreender o espalhamento de Delbrück, a gente precisa de uma eletrodinâmica não linear. Aí eu falo de Bohr-Niffer. Bohr-Niffer previu isso em 1934. E o que é interessante, a teoria de Bohr-Niffer é completamente não linear e considerada também uma alucinação matemática. Em 1997, usando a teoria de cordas, para estudar o eletromagnetismo emergente da teoria de cordas, sai exatamente a teoria de Bohr-Niffer. Então, Bohr-Niffer é o eletromagnetismo que sai da teoria de cordas 63 anos depois. Então, poder da teoria, estou falando isso não para atacar os experimentais,
o poder da teoria, né, de prever muito, e claro, os experimentais de depois descobrir, depois de tanto tempo. Né, nós esperamos 100 anos para a onda gravitacional, esperamos 100 ondas para o buraco negro, esperamos 48 anos para o bóson de Higgs, esperamos 26 anos para os neutrinos, então a gente em física está acostumado a esperar, né, a gente tem que ter paciência, ninguém lacra, né, com uma equação. A gente faz, Marx não lacrou nunca, Marx morreu sem lacrar. Marx começou a lacrar 100 anos depois, né? Então a gente tem que ter essa paciência. Então, muitas vezes, né, esses trabalhos teóricos que a gente pode estar olhando como meras curiosidades matemáticas, eles vão ter uma repercussão tempos depois. E o que é interessante, só para finalizar, é que justamente agora, nesse período que nós estamos vivendo, com uma tecnologia, os aceleradores extrapotentes, né, como por exemplo o LHC, 14 teres no centro de massa, como esses lasers superpotentes, o laser da Rússia, o L, que é o Extra Laser, blá blá blá, o L que vai entrar em vigor em 1925 ou 26, ele vai trabalhar com exawatt, 10 elevado a 18 watts, vai ser essa potência. Com esse laser aqui, a gente vai ter uma fotografia muito mais clara do vácuo daquele. Relembrando Dirac, em 1929, quando ele preveu o vácuo quântico. Então, assim, estão acontecendo essas coisas no eletromagnetismo. E aí a pergunta, alguém que sabe estudar o Jackson? Então, é nessa vibe aí, nessa clave que eu estou colocando para vocês. Vamos pensar, claro, respeito ao Jackson, respeito ao Panofsky, Phillips, respeito a esses livros antigos. Mas tem um livro alemão que eu gosto muito, do Eletrodinâmica e Efeitos Quânticos. É um livro de eletrodinâmica que é dado na graduação na Alemanha e que ele trata de efeito Casimir, monopólios magnéticos, ele traz um eletromagnetismo bem contextualizado no mundo atual. Ele não fala de guia de onda nem de antena, né? Ninguém sabe mais o que é uma antena. Então o Jackson é cheio de antena, né? Geometrias estranhas, né? Então a gente perde muito tempo às vezes, né? Fazendo essas pegadinhas do Jackson, né? Calculando o campo, sei lá, de um gato assustado, né? Pelo arrepiado, como é que fica o campo elétrico de um gato eletrizado, sei lá. Né? Então a gente vai buscar coisas, mas então, vamos buscar os resultados aí do LHC, resultado do Planck, né? Os resultados que foram emergentes do Planck, resultado agora do James Webb. Tem um monte de coisa saindo, radiação cósmica de fundo, né? Estudar, como é que se diz? Expansão em monopólios. Vamos estudar pelo Jackson, vamos pegar os resultados do Planck, que a gente vai ver a radiação cósmica de fundo, a estrutura de monopólio, de multipolos, da radiação cósmica de fundo. Isso que eu estou tentando assim, trazer para vocês, assim, não ficarem chocados, que às vezes a pessoa se sente mal. Puxa, o curso de eletromagnetismo é tão vago, assim, não tem prova, é difícil, né, para a gente se orgulhar de passar. E às vezes a gente gosta, passei num curso difícil pra cacete, né? A gente às vezes tem esses complexos, né? Não, passa, cara, não tem problema. O que é importante, a gente vai ser testado a vida inteira. Não sou eu que vou testar vocês vão ter que fazer pedido de projeto de pós-doc, prova para entrar em universidade, selecionados, assim, filtro mesmo, assim, de 100 candidatos, passa 1, 2. Depois a gente que é professor, se quiser a bolsa do CNPq, é testado. Se quiser orientar, a gente é avaliado a vida inteira. Então, eu vou avaliar vocês em eletromagnetismo, a física toma conta. O mundo acadêmico, vocês vão ser avaliados, já foram muitas vezes. Quantas provas vocês fizeram na graduação, depois EUF, depois algumas provas no CBPF, depois seleção do doutorado, defesa de tese, paper nas revistas, referir, pegando pesado com a gente. Você é testado o tempo todo, referir, você faz um paper legal para cá, não, isso não viu, você não viu isso, você não viu aquilo, aí bota o paper no arquivo, vem uma avalanche de chinês falar para você que você esqueceu de botar a referência do trabalho dele, não sei. Então a gente está exposto, a gente está na rede social da física o tempo todo. Então, não vou eu, cara, que chegar a dar uma prova chata para vocês virem para cá sábado durante o dia para resolver umas pegadinhas que eu acho que são importantes. Então tá aí, o mundo é da física, motivem-se por vocês mesmos. Né? Isso eu aprendi com o professor Salan e com o professor Dirac. O professor Dirac sempre ia Trieste, ele falava com a gente, sempre conversava, eu gostava muito de pedir conselho, eu gostava muito dele, que ele era muito vovozinho, muito bonzinho. Ele sempre falava, olhe o contexto, trabalhe o contexto. Ele fala, tudo que vocês tiverem que estudar que seja convencional, não estude no modo convencional.
estude no modo atual, no modo contemporâneo. Você tem que fazer a translação, né, do latim, não, igual o pessoal do STF que fica falando em latim, traduz tudo aquilo para a língua corrente. E vão fazer do que está acontecendo no laboratório, do que está acontecendo nos observatórios astronômicos, nas plataformas de observação, nos aceleradores de partículas. Tudo, mecânica quântica. Não dá mais para calcular força de potencial em mecânica quântica, pelo amor de Deus, né? Às vezes na graduação não estuda nem mecânica quântica de Bohm. O aluno sai da graduação sem conhecer a equação de Dirac, muitas vezes, sem conhecer a mecânica quântica de Bohm. Aí calcula um monte de força de potencial para tirar níveis de energia, a partir de uma caixa infinita, a partir de uma caixa esférica. Pô, e isso tudo bem, faz uma vez na vida um exercício desse e acabou. Mas não vai ser isso que eu vou fazer no mestrado. Então é isso. O curso é bem livre, não tem aula, não tem presença, não tem lista e não tem prova. Tem, assim, o compromisso com vocês mesmos de buscarem, terem bom gosto, de escolher um bom essay e desenvolver um bom essay. Eu cobro bom gosto. A escolha do tema é importante. Você quando escolhe um bom tema, isso já mostra que você está captando alguma coisa daquilo que você está estudando. Então, é tudo muito livre, todo mundo vai passar. Né? Então, se tiver que perder o sono, perca pelos outros cursos, não pelo meu. Tá? Não quero que ninguém tenha pesadelo como eu tive com o meu professor de elétrico na pós-graduação. Tinha medo dele, porque as provas dele a gente saía da prova com dor muscular. Eram 8 horas de prova e a gente nervoso e tenso, a gente saía da prova e tinha que tomar relaxante muscular. De tanto nervoso. Então isso não é vida. Não foi isso que eu aprendi nem com o salão nem com o direto. Então o que a gente aprendeu lá, não dava prova, no final faz uma prova oral, lá a gente discute, vem para a minha sala, depois a gente vai tomar um café junto, discute sobre o modelo padrão. Pela conversa você já sabe tudo, se o cara entendeu ou não. Então aqui comigo não tem isso, tá? Então eu vou dar trabalho, não vou cobrar. Se tiver dúvida, a gente está aqui disposto. Então, o João Paulo, o Bernardo pode ajudar, né? Então, você é o concertino, né? Vamos dizer, o concertmaster e o concertino, né? Substituiu o segundo violino. E eu não sou maestro, eu também sou aprendiz, estou também tocando. Com a minha idade, já desafio muito no Ranaus para tocar, então deixo com eles. Mas qualquer dúvida me escreve, a gente marca uma reunião ou presencial, antes da aula, ou então a gente pode marcar um dia, uma reunião só para tirar dúvida, para discutir com os monitores, né? E comigo. A gente senta aqui, discute e tal. Eu vou deixando as tarefas e vocês é que têm que me dizer se estão se interessando por essas tarefas. Então, nesse domingo, eu vou mandar para vocês uma lista de tópicos do professor Global que vocês já podem assistir às aulas tão gravadas. Eu vou aproveitar as aulas gravadas de outros anos, né? A pandemia obrigou a isso e eu entendi que isso poderia ser um recurso, né? E porque já está gravado. Posso sim, depois numa aula presencial, trazer coisas mais atuais que não havia 3 anos atrás. E vou mandar sempre alguns papers que saem nos arquivos, às vezes na semana, sai algum paper interessante, né, sobre, agora mesmo, essa semana saiu um paper muito interessante sobre limites na massa do fóton. Até hoje se discute se o fóton tem massa zero ou não. A gente sabe que zero em física não existe, o que existe é um limite superior, é menor do que 10 a menos 55 kg, sim, mas em caso. E qual é o efeito da massa do fóton em muitas situações? Por exemplo, no atraso, né? no chamado frequency delay. Né? Então tem um problema sério em astrofísica sobre isso, que inclusive os franceses, a França tem essa tradição da luz, né? Não é só pelo iluminismo, né? Mas lá desde lá do início do século Fresnel, todo aquele Fizeau, a França sempre foi muito ondulatória, né? Sempre fixou muito bem a discussão da luz como onda. E a França agora, recentemente, tem lançado editais apenas de formulações não maxwellianas de eletromagnetismo. Tem saído editais específicos. Agora até eu estou num edital com um colega francês e com um colega alemão, saiu um edital conjunto, o Alessandro Spalletti. O Alessandro Spalletti com um colega da Alemanha e a gente aqui no CBPE, o edital que ele visa a estudar possibilidades de visões eletromagnéticas além de Marte, com aplicações astrofísicas. Então, é um assunto importante na Europa. É um assunto que envolve laboratórios. Na França tem o laboratório BMD, de refrigência magnética do vácuo. Na Alemanha, na Itália tem o PVLAS, que é a polarização do vácuo por laser. Na Alemanha tem o LSW, que é o Light Shining Through Wall.
E tem um laboratório na China, em Xangai, esse laboratório SOAP, né, que é buscar a refrigência do vácuo através desses lasers superpotentes, e também no Brookhaven, em Nova York, tem um super laser que também faz essas experiências. Então, assim, a luz é uma questão muito importante. Verificar se realmente a energia escura são fótons escuros, são fótons duais, são fótons massivos, são fotinos, áxions. Então tem uma pletora, e todos esses caras, o fóton é que vai ser o portal de abertura para a gente compreender. Então tem muita física interessante ligada ao eletromagnetismo que a gente pode averiguar ao longo desse curso. Então o curso vai ser dado em cima de temas atuais. Não vou cobrar, se vocês sabem, calcular o rotacional, do rotacional, do rotacional, do rotacional. Isso aí é o problema de vocês, né? Isso aí a gente, cada um consulta lá o matemática, o Wolfram. Isso ninguém vai ficar mais pedindo para resolver equação diferencial, nem resolver integral. Isso aí, alunos de ensino médio já resolve usando o software, né? Para eles existem. Então, não é um curso de exercícios de cálculo matemático, é um curso de matemática pesada, mas não necessariamente de matemática executada. Então, é isso que eu queria deixar vocês, assim, deixar claro qual é a chave de trabalho que nós estamos propondo, tá certo? É trabalho vendo vocês como pesquisadores autônomos que estão buscando uma formação, estão em processo de formação. Então, liberdade de escolher temas, não vou ser eu que vou decidir temas de essay, vocês que vão escolher, e também se sugerirem alguma coisa interessante, a gente traz para o curso. Se eu souber, eu falo, se eu não souber, eu vou procurar quem possa falar sobre o assunto. Marco uma reunião virtual e consigo um colega meu que conheça aquele assunto que eu não conheço. Certo? Então, é um curso dentro dessa forma que a gente vai trabalhar. Então, domingo eu estou mandando um e-mail para vocês, a sugestão de trabalho para esses 15 dias, e a próxima aula, quinta-feira que vem, eu até já combinei, o Sebastião vai usar o auditório no meu horário e eu vou ficar alternando de 15 em 15 dias as aulas presenciais. Quando precisar de uma aula mais presencial, a gente marca, nem que seja no sábado, tá certo? Não tem problema, tá? Então, todo mundo botou o nome aqui, você botou também? Estou vendo aqui a Gabriela e a Ulisses, tá certo? Então,